tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os 15 livros de negócios que todos deveriam ler. Então, vem comigo e se joga. E aí você me pergunta, Adriana, qual o melhor livro de negócios? Gente, falar sobre isso é um pouco utópico, tendo em vista que existem muitos momentos da nossa vida sobre os quais os livros que a gente escolhe, muitas vezes é ideal naquele momento, que é como a gente se identifica. Contudo, o vídeo de hoje eu reservei 15 dicas de livros maravilhosos que foram dicas dos maiores senhores de grandes corporações, que muitas vezes estavam no início de sua jornada. Como esse canal fala sobre negócios, sobre empreendedorismo, eu achei super valioso trazer esse conteúdo para compartilhar com vocês. Então, se você quiser expandir sua biblioteca, essa lista ela pode ser o começo. Certifique-se de escolher os que teriam maior impacto na sua vida agora. Lembrando que abaixo desse vídeo eu vou deixar o link de todos os livros sugeridos aqui no canal para que você possa comprá-los com desconto especial. A primeira dica, gente, é Pense e Enriqueça, do Napoleon Hill. Esse livro é um verdadeiro clássico. Ele é basicamente o pilar de todos os outros livros de negócios. E a filosofia ensinada nesse livro pode ajudar as pessoas a ter mais sucesso em qualquer área profissional. Bem, gente, Napoleon Hill foi uma das pessoas mais ricas que já viveu. E, gente, nesse livro, ele faz uma coletânea de entrevistas com as pessoas mais ricas de sua época. E aqui, ele revela nada mais, nada menos que o segredo da riqueza. Na dica número 2, é o livro The Secret. Gente, esse livro, ele marcou muito a minha vida. Ele é um livro que eu li há muito tempo atrás. Ele é um livro da Rhonda Byrne, que ele fala muito sobre a questão da lei da atração, de você pensar positivo, de que você verdadeiramente canalizar. Ele fala, gente, que pensamento é energia e que tudo você atrai através da energia. Como pensamento é energia, eu não duvido nada. Então, fica a dica para vocês. A dica número 3, gente, é Pai Rico, Pai Pobre. Gente, esse é um livro para ser lido quando você estiver pronto para começar a sua jornada financeira. Ele ensina a importância do fluxo de caixa e é um livro perfeito para você começar a entender a diferença entre ativos, entre responsabilidade, sem contar que toda a comunidade empresarial, gente, parece concordar que esse é um dos melhores livros de negócio já escrito. Então, fica a dica para vocês. E a quarta dica, gente, é o Investidor Inteligente. Esse livro é escrito por Benjamin Graham. E Benjamin Graham, gente, nada mais é que o professor e principal mentor de Warren Buffett. E esse livro, gente, é um daqueles livros para você ler quando você verdadeiramente está pensando em investir no mercado de ações. A dica número 5 é de uns maravilhosos também da vida, de um grande guru, Tony Robbins. Eu amo o Tony Robbins, ele é um cara incrível, que é Dinheiro, Domine Esse Jogo. Gente, só tem uma ressalva. Ele ensina muita coisa sobre processos, sobre recursos financeiros. Querendo ou não, ele é muito voltado para os Estados Unidos. Contudo, gente, ele tem um conteúdo magnífico. Ele faz você ter uma visão muito ampla sobre mercados. A maneira como Tony Robbins escreve é para todas as pessoas. Não importa quem seja, não importa o seu nível de instrução. Sabe, ele é aquela pessoa que escreve de forma muito simples. Então é para qualquer pessoa. Querendo ou não, ele é um livro de quase 600 páginas, tá? Então, assim, ele é aquele livro para você degustar. É uma leitura que você vai ler ao longo do tempo. Muitas pessoas indicam esse livro, que ele é um livro que você deve ler na vida. Sem contar, gente, que Tony Robbins, ele demonstra de uma forma muito preciosa. Ele mostra, assim, como você aproveitar as conexões. Ele fala sobre a própria vida, como ele construiu sua riqueza. É verdadeiramente uma obra-prima. Então, vale a pena. Na dica número 6, é Trabalhe 4 horas por semana. Gente, é um livro do Tim Ferriss. É um livro especialmente para você entender por que construir o nosso próprio modelo de negócio. Ele é considerado a Bíblia do nômade digital. Esse livro, gente, ele aborda a ideia de você trabalhar em casa ou onde você desejar, independente da sua localização. É um livro sem fronteiras. Ele é um livro que faz com que você crie diversas fontes de rendas. Ele faz com que você viva em plenitude, com que você viva ao máximo.
Verdadeiramente, gente, esse é um daqueles livros raros. Ele vem dar um sacode na sua cabeça, ele é um livro muito disruptivo. Ele vai redefinir drasticamente tudo que as pessoas nos ensinaram sobre conceitos de negócio. Ele é definitivamente, gente, um trampolim para que você saia do formato no qual você vive, para que você tenha uma outra forma de trabalho. É aquele livro que ele quebra aquele pensamento arcaico, aquele pensamento antigo de que você precisa trabalhar no escritório, de que você precisa trabalhar às 8 horas por dia. Ele se é um daqueles livros cujas ideias você não consegue tirar da cabeça, ele vai te enlouquecer. Embora ele divida opiniões, porque ele tem muitos conceitos americanos, tem muitas fórmulas americanas, ele ensina como você contratar o saque na Índia, pessoas para trabalhar em outros... Nossa, gente, esse é aquele livro maravilhoso. Ele, inclusive, tem uma resenha aqui no canal. Até convido vocês depois para assistir, porque eu falo só exclusivamente sobre ele, que pode ter muitas ideias maravilhosas para que vocês possam também levar para o dia a dia de vocês. Na dica número 6, gente, ele vai falar sobre o poder do hábito. Ele é um livro que você precisa ler quando você sentir que você está procrastinando. Nesse livro maravilhoso, gente, Charles Duhigg, que é o autor, ele mergulha de certo modo na ciência, na forma como os hábitos são criados e como nós podemos alterá-los. Ele traz exemplos fascinantes. Esse livro, gente, sem sombra de dúvida, ele é um livro que vai te transformar profundamente. A dica número 7, gente, ele é A Via Expressa dos Milionários. Esse livro, ele fala como você desvendar o código da riqueza. Esse é um livro que eu pretendo trazer uma resenha aqui para o canal, porque ele é um livro maravilhoso, maravilhoso. Já começa com uma frase de impacto: desvende o código da riqueza e viva rico por uma vida inteira. É um livro que vai te levar à fortuna. Ele ensina de forma matematicamente como você pode ficar rico, onde você pode viver como rico, como você transformar-se em uma pessoa rica. E embora, gente, esse livro ele seja um livro muito denso, gente, esse livro tem mais de 500 páginas. Fazer um roteiro de vídeo sobre ele não é fácil. Então, esse é um daqueles livros para você ler verdadeiramente degustando a leitura, sabe? Não ter pressa, para você absorver, para você assimilar. Ele é um livro que ele se baseia em 3 metáforas: da via lenta, da calçada e da via expressa. Resumindo, gente, essas 3 estratégias são as 3 estratégias de você viver a vida do ponto de vista do acúmulo da riqueza. Então, gente, é um livro incrível, um livro maravilhoso. A dica número 8 é A Revolta de Atlas. Eu vejo muitas pessoas falando sobre ele, gente, só que assim, ele é um livro que ele vem com 3 volumes. Ele não é um livro de negócios. Tá, ele é um livro, ele é um romance de mistério, que ele fala muito sobre a filosofia inovadora, ele fala muito sobre o subjetivismo, ele vai falar sobre profundas reflexões, como o racionalismo, como o egoísmo, como a coragem de liberdade individual, sobre o antagonismo. Gente, ele é um livro cuja autora, sabe, ela contrapõe a razão e a força, profundas questões da humanidade. Ela é uma autora russa, que ela foge da Rússia, ela vai embora morar nos Estados Unidos. E, gente, é um livro que ele é um clássico para a vida, sabe? Acho que ele é um dos maiores clássicos do mundo, dos Estados Unidos, só para vocês imaginar. Esse é considerado o 2º melhor livro de todos os tempos, perdendo apenas para a Bíblia. Gente, no livro, sabe, ele vai falar que não são apenas os músculos responsáveis pelos grandes empreendimentos da humanidade. Só por aí vocês já tiram. Ele fala muito que a mente é racional e que, por ser racional, é a mente que vislumbra, é a mente que projeta grandes empreendimentos. Gente, uma coisa muito interessante é que de todos os protagonistas são pessoas dotadas de grande inteligência no livro. Então, talvez essa justamente seja uma das causas que fizeram com que eles criassem fortuna, com que eles fossem responsáveis pelo grande desenvolvimento da humanidade. O livro é uma verdadeira obra. Ele tem uma crítica muito boa e vale a pena a leitura. E assim, uma coisa é certa, ou você vai amá-lo ou você vai odiá-lo, gente. Não há muito espaço de manobra. O livro é assim. Então, fica a dica. A dica número 9 é como fazer amigos e influenciar pessoas. Gente, o livro ele fala sobre como construir relações reais. É escrito por Dale Carnegie e é um livro maravilhoso. Ele detalha os fundamentos de como as relações humanas funcionam. Ele fala sobre o que é preciso para que você torne-se cada vez bem mais sucedidos em relacionamentos e você aprende a lidar com pessoas. Ele mostra
como você se tornar interessado nas outras pessoas, como fazê-lo ter a maneira de pensar nas outras pessoas, não apenas em você. Sem sombra de dúvida, esse é um livro de aplicação diária. Então, fica a dica para vocês. Na dica número 10, gente, eu vou trazer aqui As Startups de $100. É um livro escrito por Chris Guillebeau. E, gente, toda a proposta do livro é como você abrir um negócio dos seus sonhos. Reinvente a fórmula de você ganhar a vida, sabe, gente? O livro ele vai nos ensinar como você levar uma vida de aventuras, de significados, de propósito. Basicamente essas 3 premissas. E se você é um daqueles que deseja iniciar um negócio, mas que você sente que você não tem dinheiro suficiente para fazer isso, gente, esse livro é para você. Ele nos estimula a pensar, a fazer questionamentos, e aí é onde ele vai fazer a pergunta: é possível viver de sua paixão? Mas será que é possível estabelecer um negócio lucrativo sem gastar mais de $100? Ele vai defender que existem muitas empresas que tiveram bastante sucesso, empresas que começaram com muito pouco, que são um sucesso absoluto. E então, gente, é um convite para você conhecer. Inclusive, ele também tem um vídeo aqui no canal, eu não vou dar muito spoiler para depois vocês assistirem. Mas, gente, esse é um dos melhores livros que eu li nesses últimos tempos. Ele ensina verdadeiramente como você montar uma empresa, sabe? Então, se você pensa em montar um negócio, se você é empreendedor, dá uma olhadinha nesse livro que vale muito a pena. Na dica 12, gente, ele vai trazer O Monge que Vendeu Sua Ferrari. Esse é um livro que todos deveriam ler no mundo. Muitos consideram como o melhor livro que já leram na vida. Por aí vocês tiram. Ele é escrito por Robin Sharma, que era considerado o maior advogado do país naquela época. O Robin Sharma, ele começa a contar a história de um grande executivo de negócios. E ele abandona tudo, né? Por isso o monge que vendeu sua Ferrari, ele abandona tudo e vai viver no mosteiro na Índia. Então, o livro, ele trata-se de um diálogo entre esse monge e o seu assistente. E o monge que vendeu sua Ferrari, ele também vai falar, gente, sobre mudança radical de vida. Ele vai falar sobre decisões, ele vai falar sobre as escolhas que fazemos na vida e para onde essas escolhas nos levam, sabe? Ele vai nos provocar a questionar. E mesmo quando você parece não ter solução para aquele problema, mesmo quando você está no fundo do poço, que parece não ter outra opção, esse livro é aquele livro que ele vai verdadeiramente te mostrar as grandes questões para que você possa refletir. A dica 13, gente, é O Mito do Empreendedor, né? Muitas pessoas têm falado sobre esse livro, que é um best-seller mundial. É escrito por Michael Gerber e esse livro, gente, ele explica como algumas empresas que não conseguem prosperar e crescer. Ele vai fazer você pensar por que muitos negócios fracassam, o que você pode fazer para vencer. E pasme, gente, Gerber diz que a maior causa de mortalidade das empresas se trata da mentalidade dos donos. O que os donos acreditam, sabe? Não se trata apenas de uma questão técnica, mas simplesmente de mentalidade. Ele fala que você não precisa entender de questões estratégicas do negócio. Geralmente, gente, as pessoas elas não têm sucesso justamente por isso, porque elas estão lutando com o seu primeiro negócio, muitas vezes questionado a sua mentalidade. E esse livro, gente, ele é perfeito para o empreendedor, ele é perfeito para você. O autor ele vai mostrar as diversas etapas na vida de uma empresa, desde a infância empreendedora, a adolescência, até a fase madura da perspectiva empresarial. É o livro que mostra como aplicar lições de franchise em qualquer empresa. É um livro brilhante, gente, e não poderia ser diferente, né? Já que Michael Gerber, ele já escreveu 13 livros de negócio, ele foi considerado o maior especialista do planeta em matéria de pequenas empresas. Então, gente, o cara é brilhante, ele verdadeiramente tem bastante embasamento nesse livro. E a 14ª dica, gente, é a regra 10+. A única diferença entre o sucesso e o fracasso do autor Grant Cardone, que é uma das maiores personalidades de vendas do mundo. Esse livro é uma verdadeira relíquia. Eu não sei se você encontrará aqui no Brasil. Ele é um livro que tem apenas em inglês. Gente, eu passei muito tempo procurando esse livro aqui no Brasil para ler. Eu confesso que eu ainda não terminei de ler. Ele é a minha leitura da semana, nesse momento. E ele vai instigar você de que tudo que você está fazendo nesse momento, ele vai te desafiar a você fazer 10 vezes mais. Nossa, e o livro, sabe, ele fala muito sobre essa questão de disciplina.
Esse livro, ele é um best-seller do The New York Times. Esse é um livro para ser aplicado em diversas áreas da vida. É um livro que vai te verdadeiramente te esforçar a ter sucesso. Ele vai te levar direto ao ponto, sabe? Não há palavras bonitas no livro. Na verdade, inclusive, ele usa muito palavrões, ele usa uma linguagem muito chula. Pode até ser que algumas palavras te deixem assustado. Contudo, gente, ele traz muitas estratégias secretas. Não apenas de vendas, sabe? Embora ele seja incrível em vendas. Uma das coisas mais interessantes que o Cardone fala é que o sucesso é uma obrigação ética. Ou seja, nós temos a obrigação de sermos bem-sucedidos, não apenas para nós mesmos, mas em respeito à nossa família, em respeito à comunidade, em respeito ao país. Então nós temos obrigação de ser bem-sucedido, pois o sucesso ele não é apenas financeiro, ele é positivo em diversos aspectos. Sem dúvida, A Regra 10 Vezes Mais é um tipo de livro que ele fará muito sentido para você. Bem, se você não for preguiçoso para você absorver as verdadeiras ideias desse livro. E cá entre nós, gente, quem tem preguiça, eu afirmo para vocês, não precisa de inimigo, não é verdade? E por fim, a 15ª dica é De 0 a 1, do Peter Thiel. Esse livro é um livro que eu acabei de postar resenha aqui no canal. Esse livro ele é incrível. O que você pode aprender sobre empreendedorismo com o Vale do Silício. Ele é um livro simples, rápido e direcionado. Sabe, com ele não tem meios termos. Embora ele abrange muitos exemplos profundos. O autor ele vai explicar sobre muitos fatores de como você criar negócios disruptivos, de como você abrir sua startup. O meu conselho, não subestime esse livro, gente. Para mim ele foi uma grande surpresa. Ele me fez pensar, ter uma visão totalmente diferente. Ele vai falar sobre monopólio. O livro ele é baseado em uma aula que o Peter Thiel lecionou no programa de mestrado na Universidade de Stanford, e ele vai falar sobre as grandes questões da humanidade, sabe? Ele vai te provocar do início ao fim, ele vai te desafiar. Gente, o livro é impactante, sabe? Vai te fazer formular resposta que ninguém está pensando em responder. Ele fala sobre faturamento. Enfim, gente, o livro é maravilhoso e o livro vale a pena. Bem, gente, essas foram as minhas 15 indicações de livros para você se tornar um verdadeiro milionário. E assim, acho que são livros que podem te levar, digamos assim, para um próximo patamar. E aí, curtiu? Qual livro você leu que fez mais a diferença nos seus negócios? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Eu vou adorar estar interagindo com vocês. Eu vou adorar saber qual livro mais impactou a sua vida, qual mais impactou os seus negócios. E se você gostou desse conteúdo, gente, se inscreve no canal, aperta o sininho de notificação, dá o like para ajudar o canal para que eu possa trazer cada vez mais conteúdos como esse aqui para compartilhar com vocês. E se você quer comprar algum desses livros maravilhosos, eu vou deixar os links aqui embaixo para que você possa adquirir agora. E aí você vai poder saber de forma muito mais detalhada tudo que eu falei aqui. Bem, eu vou ficando por aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!